Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos. Porque ao soldado mínimo são defesos os planos do general. Achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará vida nova. Trecho da mensagem Plataforma do Mestre, extraída do livro Vinha de Luz, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é com ela que iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Aflitos Bem-aventurados, do livro Nascer e Renascer, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Problema intricado. Muitos companheiros disseram isso no impedimento que te aborrece. No entanto, o sublime orientador te situou à frente dele, para que lhe descubras a solução. Serviço impraticável. Outros proclamam semelhante afirmativa, referindo-se ao encargo que te pesa nos ombros. O Senhor, porém, te chamou a executá-lo, ciente da tua capacidade e da tua força. Tentação invencível. Vozes diferentes formularam a mesma observação na crise interior que escalda o pensamento. Todavia, o eterno amigo te permite experimentá-la para que lhe extingas o magnetismo calamitoso. Parente difícil. Opinião idêntica foi lançada por afeiçoados diversos diante do coração querido que te incomoda no lar. Entretanto, o excelso benfeitor te colocou na equipe doméstica a fim de que o ampares na provação que lhe agrava a existência. Companheiro obsidiado. Conceituação análoga está sendo mantida por muita gente perante o amigo que te propele os constantes desgostos. O mentor infalível, contudo, te envolveu na luta, que desgasta o companheiro em perturbação, para que lhe sustentes a reabilitação. Todas as dificuldades no mundo, sejam grandes inquietações ou de sabores pequenos, constituem lição e trabalho simultâneos a que nos convida o divino semeador, para que se intensifique na terra a seara da libertação de todos os valores do espírito. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim, aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida
por benditas e honrosas oportunidades de servir com um Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, SEC, convida a todos para participarem de almoço fraterno, comida da boa e música do bem, a ser realizado hoje, neste domingo. O local será na sede do Rotary Caruaru Sul, Avenida Venezuela, número 47, bairro Universitário. Terá participações artísticas de Valda Cedícias, Totonho, Valdir Santos, Sóstenes, Forró de Cavaco, Fábio Duarte. Assim, individual, R$50. Todo o lucro do evento é destinado às obras sociais daquela instituição. As informações pelo telefone DDD 81 99965 0314. Abertas as inscrições para o 17º Semesp, a ser realizado no Teatro Guararapes, Centro de Convenções de Pernambuco. O tema: conflitos existenciais. Senhor, que queres que eu faça? Será nos dias 29, 30 e 31 de julho. Presenças de Alberto Almeida, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Rossandro Klingey, Simão Pedro, Denise Lino, Frederico Menezes, André Trigueiro. Ingressos à venda na Banca Espírita, na Pracinha do Diário, em Recife, e na Federação Espírita Pernambucana, como também diversos grupos espíritas da capital. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema
aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na Rua Serrinhaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro do Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 766. A vida social está em a natureza? Resposta dos Espíritos: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, lemos: ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem titulada A Candeia Viva, na obra Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhe é particular. É verdade, aliás, em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida, nossa existência e a candeia viva.
É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos e quartas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, onde abordaremos algumas questões com os temas que ouvimos nessa manhã. Queremos finalmente reforçar esse evento que estará sendo realizado hoje pela SEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. É o almoço fraterno, comida da boa e música do bem. Esse evento se dará na sede do Rotary Caruaru Sul, que é na Avenida Venezuela, número 47, bairro Universitário. E terá diversas participações artísticas, presença de Valda Cedícias, Totonho, Valdir Santos, Sóstenes, Forró de Cavaco e Fábio Duarte. Para o evento haverá necessidade de uma senha individual no custo de R$50. O lucro do evento será direcionado para as obras sociais da SEEC. E maiores informações através do telefone DDD 81 999650314. Então esse evento será hoje, domingo dia 10, e para o movimento espírita em nossa cidade representa essa possibilidade de participação de todas as casas espíritas, né? Vamos então para a primeira questão com os temas que foram abordados nesta manhã. O que devemos entender na expressão de Emmanuel? Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo. Foi na mensagem de abertura do programa, que se chama Plataforma do Mestre, que está no livro Vinha de Luz. Nessa mensagem, Emmanuel nos traz significativas informações. Primeiro, ele começa dizendo algo que é da maior importância. E ele diz assim: Cristo é o divino governador do planeta. Não podemos duvidar.
Jesus, ao mesmo tempo que foi o arquiteto, o projetista da materialização do planeta Terra em que nos encontramos, tal como nas cartas de Paulo é colocado também, ele é o governador do planeta. Mas aí, Emmanuel vai traçar detalhes relacionados ao momento em que vivemos. Porque ele diz assim: achamos-nos até hoje em simples fase de começo do apostolado evangélico. E conclui acrescentando: Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Vejam como é importante essa mensagem. Emmanuel nos chama a atenção para que nós, que nos identificamos com o Evangelho do Cristo, paremos de projetar no mundo material a responsabilidade pelas questões que, na verdade, dizem respeito ao nosso íntimo, as chagas que ainda trazemos em nós mesmos. Chagas simboliza, é sinônimo aqui de feridas, de pontos purulentos ou nefastos, dos quais o homem precisa se limpar, precisa se libertar, para que de fato ele realize aqui na Terra o objetivo maior do Cristo, como divino governador do planeta que ele é. Mas aí é imprescindível a parte que cabe a cada um de nós, quando ele assinala assim dizendo: o homem limpo consiga purificar o mundo. A questão é cada um de nós nos esforçarmos para melhorarmos-nos intimamente, espiritualmente. Porque na proporção em que isso for conseguido, as mudanças externas se expressarão. Hoje nós vivemos num mundo violento, desequilibrado, complicado, que é o retrato do que o homem tem feito com o próprio homem. Mas no Evangelho nós encontramos o roteiro seguro para irmos no âmago do problema, na raiz do problema. Está em nós, não nos outros. Precisamos intensificar forças e vontade de mudança, de limpeza íntima, de identificação mais constante com os propósitos do Evangelho do Cristo. É a isso que Emmanuel se refere. Vamos para mais uma questão com os temas que foram abordados nessa manhã. Que relações podemos deduzir da frase cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano, colocada na mensagem do livro Fonte Viva? É uma referência à mensagem A Candeia Viva também, e que Emmanuel, desenvolvendo a temática, nos diz o seguinte: cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano. A expressão colocada aqui por Emmanuel tem uma razão muito importante de ser refletida. A encarnação, o contato com a matéria, com o mundo físico, não é o nosso destino, não é a nossa casa real.
nós estamos provisoriamente, temporariamente, no círculo humano através do corpo material para o cumprimento de determinadas tarefas, de aquisições de certos conhecimentos, de aprimoramento espiritual. É a grande escola, ao mesmo tempo que é um grande presídio, um grande hospital. Mas seja qual for o contexto com o qual nos sentimos mais identificados, todo ele é provisório. Porque a nossa verdadeira natureza é espiritual. O nosso lugar em termos de interação maior é fora do corpo físico. O corpo físico representa uma cadeia para o espírito. Limita suas percepções. Coloca para o espírito esse entendimento como sendo um verdadeiro instrumento, mas com o qual nós não podemos projetar maior identificação de vida, porque a nossa maior identificação é a espiritual. E mais adiante Emmanuel diz assim: goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Então é preciso, para a atuação ideal nossa, enquanto estivermos aqui no corpo material, trabalharmos esse corpo como uma verdadeira candeia viva, a iluminar desde o nosso entendimento, a poder ampliar e externar para o mundo físico aquilo que de fato já esteja nos iluminando interiormente. Ora, através do Evangelho do Cristo, nós somos nutridos de todas as possibilidades ideais para o trabalho de autoiluminação, de despertamento espiritual, para a partir dele podermos, pelo nosso exemplo, envolver e motivar outros a encontrar o caminho do Evangelho. Vamos assim para mais uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã. A que entendimento somos conduzidos por Emmanuel na expressão bem-aventurados os aflitos? Na mensagem do livro Nascer e Renascer, Emmanuel vai estender o melhor entendimento sobre essa bem-aventurança quando ele diz: os aflitos bem-aventurados não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir com Cristo. Então, de maneira nenhuma bastará sofrer, passar por dores, para, no contexto dessa bem-aventurança, ser feliz. É necessário que a percepção espiritual da vida já esteja bem trabalhada em nós, para enfrentar dificuldades e problemas, mantendo o equilíbrio íntimo, esforçando-nos na sintonia com os espíritos do bem, sem abrir portas à revolta, a contrariedades íntimas, a achar que passamos por situações conflitivas desnecessárias. Não. Na medida em que o nosso espírito estiver mais harmonizado com o Evangelho do Cristo, nós estaremos usando
todas as oportunidades oferecidas no mundo de provas e expiações para o nosso crescimento espiritual. E agindo dessa forma, estaremos desde já no caminho da vivência da bem-aventurança. Mas, concluindo a resposta, é imprescindível despertarmos-nos em termos de valores espirituais mais relevantes e que nos darão o suporte necessário para perceber uma nova maneira de encarar dificuldades e problemas na Terra, não mais como algozes, e sim como instrumentos para a nossa promoção espiritual. Assim estamos chegando ao término do nosso programa nessa manhã. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Divulguem nosso programa. Até o próximo domingo. Bom dia para todos. Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região.